Em um texto de 1916, Freud nos diz que, para além de toda necessidade, o grande educador é o amor. Nesse sentido, no contexto da educação, podemos compreender o ensinar como a introdução do aprendiz numa esfera de amor ao conhecimento, e mais do que isso, de amor ao desconhecido. Na antiguidade grega, a sabedoria leva o amor em seu nome. Tales de Mileto, ao ser chamado de sábio, Sófos, disse ao seu interlocutor que não era um sábio, senão um amigo da sabedoria, um amante da sabedoria, philos sófon, ou filósofo. De modo que, desde a nascente, o amor é a base para o saber. Mais do que transmitir conteúdo, transmitir informações, é preciso que no ato de ensinar se transmita a paixão, o amor pela coisa conhecida e por todo o imenso desconhecido e imponderável que nos cerca. De pouco adianta um aprendiz saber que Shakespeare nasceu em Stratford no século XVI, que faleceu em abril de 1616, já no século XVII. Isso de pouco importa, né? Muito mais importante é que ele possa se sentir emocionado ao ler em Hamlet, por exemplo, o diálogo entre ele, o herdeiro, e Horácio, o seu amigo falecido. Mais importante do que saber que Cervantes foi seu contemporâneo, que escreveu Don Quixote enquanto era prisioneiro de guerra, que perdeu a mão esquerda em combate, é muito mais importante que o aprendiz ele seja introduzido em uma esfera de amor às aventuras do Don Quixote, do cavaleiro errante. É importante que ele perceba toda a gama de expressões humanas ali retratadas. Saber que Garota de Ipanema foi gravada pela primeira vez em março de 63 e exibida em 62 em um show numa boate Bom Gourmet no Rio de Janeiro não significa absolutamente nada. Muito mais importante do que isso é perceber toda a gama de emoções e afetos humanos ali comprimidas, condensadas, expressas nessa faixa que durante décadas foi a faixa mais executada da música no mundo. Então, amar a coisa sabida e amar a coisa não sabida, a coisa desconhecida, é nisso que consiste a nobre tarefa de ensinar, transmitir amor. Ensinar, portanto, é quase um sinônimo de ensinar a amar. Amar não o mensageiro, amar não o professor, o tutor, o orientador, o supervisor, o mestre, ou quem quer que ocupe a posição de transmissão, mas amar o caminho, amar o saber, amar sobretudo não saber, amar sobretudo a escuridão que nos separa e vai separar para sempre de uma possibilidade de saber total, impossível a todo aquele que fala. Amar solenemente as palmas do deserto, para citar um poema de Drummond. Amar o inóspito, amar o áspero, amar um chão de ferro, um vaso sem flor, o peito inerte e uma ave de rapina. Amar principalmente a nossa solidão. As escolas foram criadas não para a transmissão de cultura ou produção de saber, senão para aplacar a nossa solidão. Todo apelo à comunicação, disse o Gilles Deleuze, é também um apelo à reconciliação com a nossa solidão. Essas cartas que hoje se multiplicam em redes como Instagram, Twitter, Facebook, o próprio YouTube, mensagens, cartas, elas dão conta, na verdade, de uma solidão não elaborada. E elaborar esta solidão, reconciliar-se com o fato de que toda realidade humana, em todos os seus níveis, ela é conflituosa, é tarefa da educação, é tarefa do ensinar. Aprender, portanto, significa assumir essa postura amorosa em relação a si próprio, em relação ao conhecimento, em relação ao desconhecido, em relação ao inapreensível. Aprender é também dar-se conta da insuficiência das palavras para a descrição de qualquer objeto ou fenômeno. Aprender é descobrir, inclusive, que as palavras são evocadas muitas vezes para ocultar e nem sempre para esclarecer.
Muitas vezes as palavras elas são evocadas para contornar as questões e não para respondê-las. Aprender é também reconciliar-se com o impossível do saber total. Uma antiga metáfora medieval dava conta de que o saber, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente pode formular por meio da ciência, das narrativas, da arte, da poesia, da psicanálise, é apenas um ponto, uma pequena ilha, uma pequeníssima ilha no oceano. Sempre que nós produzimos mais saber, mais conhecimento, essa ilha ela vai crescendo um pouco. Ela nunca vai ser maior do que o oceano que a contém. E nesse crescimento da ilha ocorre um fenômeno curioso, que é o fato de que quanto maior a ilha, maior também será o encontro da areia com o mar, ou seja, maior será o litoral. Então, para tanto mais saber, tanto mais não saber. Para tanto mais conhecimento, tanto mais certeza daquele imenso a ser conhecido. Eu trocaria tranquilamente, sem pensar duas vezes, tudo aquilo que eu sei pela milionésima parte do que eu não sei. Tudo aquilo que eu já pude ler pela decilionésima parte daquilo que eu jamais poderei ler. Trocaria sem pensar, porque aquilo que tem a se saber é sempre maior do que aquilo que se pensa, que se acha que se sabe. Então, aprender é também assumir uma postura muito semelhante àquela que se espera de um fim de análise, que é uma espécie de seção narcísica, quando a gente consegue perceber a parcialidade, a fragilidade das palavras, inclusive das nossas palavras, daquilo que temos a dizer sobre os fenômenos, então estaremos inclusive mais abertos às necessárias reformulações na nossa maneira de nos enxergarmos, de enxergarmos o mundo. E, por fim, aprender, considerando tudo isso que eu já falei, é também aprender a ouvir. Se ensinar é ensinar a amar, aprender pode ser equiparado a aprender a escutar. A terceira pergunta será respondida pelo próprio Sigmund Freud, quando ele diz que eu, Sigmund Freud, pertenço àquelas criaturas humanas que se podem encontrar a maior parte do dia entre dois móveis, um de conformação vertical, a cadeira, e um outro que se estende na horizontal, a mesa, e dos quais, na opinião unânime dos historiadores da cultura, desde o início dos tempos, procede toda a civilização. Porque ambos, com todo direito, reivindicam com o predicado de sedentários ou residentes. Como esta posição não faz as mesmas exigências a todas as partes do corpo, pois, muito ao contrário, as nobres dominam consideravelmente o tampo horizontal da mesa, sinto-me forçado a fazer duas coisas para lhes dar uma ocupação: ler e escrever. Essa carta foi escrita por Freud a Eduard Silberstein em agosto de 1874. Freud tinha então apenas 18 anos, mas já tinha a maturidade de um gênio, como a gente pode ver. E não somente a maturidade, mas a dedicação de um homem muito especial, que se daria todo inteiro para enriquecer a humanidade com considerações novas, inéditas, ousadas. E não somente Freud, mas também o Shakespeare, o Cervantes, o Drummond, o Jobim e outras pessoas que eu citei nesta emissão, nesta gravação, e outras que sustentam as vidas de quem pode, no século XXI, olhar para trás e se beneficiar de toda essa riqueza cultural sem fim que nos precede, foram as experiências de leitura e de escrita. Não há gênio da humanidade, não há homem ou mulher que tenha brilhado em sua área somente dotado da certeza de uma genialidade natural, de uma espécie de senso pleno, perfeito, inato daquilo que tem que ser feito. Thomas Edison, que foi apelidado pelos seus contemporâneos de o feiticeiro de Menlo Park, pelo fato de ter sido o homem mais criativo de seu tempo, o homem mais brilhante, o maior produtor de patentes de todos os tempos, né, até hoje, ele dizia que suas invenções elas eram produto de 1% de inspiração e 99% de transpiração.
De modo que a inspiração é como um diamante bruto, que precisa da lapidação do trabalho obstinado, pertinaz, sem o qual não se consegue fazer absolutamente nada de digno nessa existência, segundo também o Freud disse numa carta ao Oscar Pfister. Alberto Mangel nos conta, na sua belíssima História da Leitura, dezenas, centenas talvez, de histórias de leitores obstinados que passaram pelo processo sobre o qual conversamos aqui hoje. Tiveram mestres que os ensinaram a amar o conhecimento, assenhoraram-se de sua própria solidão, assumiram as rédeas de sua própria existência, culpando ninguém além de si próprios pelo que são e pelo que escolheram, e que por isso puderam brilhar em suas áreas. Nessa história da leitura, ele nos conta de um vizir da Pérsia, um leitor obstinado que carregava consigo toda a sua biblioteca enquanto ele viajava pelo deserto. Para isso ele precisou preparar 400 camelos que abrigavam os livros e que caminhavam pelo deserto numa ordem determinada para manter naquela fila a ordem alfabética, para que ele pudesse identificar com rapidez a localização de um determinado livro. Nos conta também de uma curiosa lista encontrada no século XVI, em Veneza, na Itália, no ano preciso de 1536, uma lista com as prostitutas locais. E essa lista dava conta que a prostituta mais requisitada era justamente aquela versada em literatura e poesia e que lia para os seus clientes Petrarca, Homero e Virgílio. Nos conta também dos operários cubanos que no século XIX, ao manusearem o fumo, enrolando-os em folhas de tabaco a fim de produzirem seus puritos, os charutos cubanos tão famosos, o faziam ao som de Don Quixote, porque eles pagavam um leitor chamado de lector para que ele pudesse ler em voz alta enquanto eles trabalhavam. Nos dá conta também de que esse mesmo livro, Don Quixote, ele foi banido do Chile durante a ditadura de Pinochet, porque ele considerava essa obra um assinte aos poderes instituídos e à autoridade estatal. A história da leitura desenha, portanto, o horizonte de toda a história da humanidade. A leitura não é somente a mais civilizada das paixões, é o mais perfeito dos atos, é uma celebração à vida, ao amor e à liberdade. Não há caminho que se perfectibilize, que se perfaça, que se complete sem a leitura. Não há vida digna sem o conhecimento da história, dos clássicos. Não há liberdade que não passe pelo conhecimento. O ignorante não sabe que é ignorante e brada sua ignorância pela vida fora, assim como os presos da caverna platônica não sabiam que estavam sob grilhões. Leia, escreva, liberte-se.